Hoje chegamos ao capítulo 8 do Evangelho de João. O trecho inicial do capítulo 8 contém uma história muito conhecida. Você provavelmente já viu essa história em filmes sobre Jesus Cristo. Você já ouviu pessoas contando essa história. E talvez você mesmo já tenha utilizado um trecho dessa história dizendo: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Pois é, esta é a história da mulher adúltera, da mulher apanhada em adultério flagrante. E eu convido você a prestar atenção comigo em como essa história nos demonstra a graça de Deus. Essa graça que é um escândalo, que é um assombro. Essa graça que alcança pecadores. Essa graça que alcança pessoas que não merecem. Essa graça incompreensível é a nós apresentada, escancarada por Jesus. Que Deus fale contigo e revele a você a graça dele através desse texto. Vamos lá então? Vem comigo, vamos ler a Bíblia juntos. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 8. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Antes de nos concentrarmos na história e buscarmos os detalhes dessa história, eu quero que você pense um pouco no contexto. Desde o capítulo 6, nós vimos Jesus se revelando e dizendo: Eu sou o pão da vida. Ele se apresenta com autoridade divina. Ele diz que só tem vida através dele, que não tem outro jeito de ter vida a não ser vindo até ele. Ele demonstra como é que o Pai traz pessoas até ele e o compromisso dele de ressuscitar no último dia todos esses que o Pai deu a ele, não perdendo nenhum. Vimos que essa apresentação de Jesus causa assombro em seus seguidores, seus discípulos. Muitos deixam de segui-lo. E ele confronta os 12, dizendo: Vocês querem ir também? Então Pedro diz: Nós iremos para quem? É o Senhor que tem palavras de vida eterna. No capítulo 7, vimos que nem os irmãos de Jesus criam nele. As pessoas queriam as curas, queriam a fama, mas não acreditavam que ele era o Messias. Jesus vai finalmente para a festa e lá ele se concentra em ensinar a palavra de Deus. Pois nessa festa mais pessoas não entendem quem é Jesus. Os escribas, os fariseus, os sacerdotes traçam planos para prender Jesus. Os sacerdotes e os fariseus mandam soldados prender Jesus. Jesus só não é preso porque não chegou a sua hora. Os soldados se encantam com as falas de Jesus, e não conseguem prender Jesus. Mas esse clima de perseguição já está instaurado. Junte na sua cabeça o capítulo 6 e o capítulo 7. Jesus está se revelando, dizendo quem ele é, mas as pessoas não conseguem entender. Lembra que elas ficam até repetindo o que ele quer dizer com isso? Então há uma perseguição. As pessoas que não creem em Jesus, que não conseguem entender quem ele é, não conseguem ver sua graça, elas querem matar Jesus, perseguir Jesus. Isso está acontecendo. Eu estou chamando sua atenção porque no final do capítulo 8, depois dessa história, acontece a mesma coisa. Nós veremos que Jesus continua dizendo quem ele é, continua dizendo eu sou. As pessoas não entendem quem ele é. É apresentada a mesma confusão. Ficam de novo se perguntando o que é que Jesus quer dizer com isso.
Então nós temos no capítulo 6, no capítulo 7 e no final do capítulo 8 a mesma história. Jesus se apresentando, as pessoas não entendendo, perseguindo e querendo matar Jesus. Eu estou chamando sua atenção para isso, para você perceber que no meio dessa história aí de revelação, de incompreensão e de perseguição, é colocado um trecho que nos apresenta como Jesus acolhe pecadores, que nos apresenta a graça de Jesus. Os líderes estão em dúvida, se perguntando o que ele quer dizer, quem ele é, quem ele não é. Nós vamos matá-lo, temos que persegui-lo, temos que eliminá-lo. A multidão está em dúvida, ora segue Jesus, ora abandona Jesus, os discípulos estão em dúvida. E no meio desse cenário aí de dúvida, de perseguição, Jesus está fazendo o que ele sempre faz. Jesus está apresentando a sua graça. Jesus está olhando para pecadores. Jesus está olhando para pessoas sem poder, insignificantes para a sociedade, pessoas oprimidas, pessoas utilizadas. E Jesus está salvando pessoas pecadoras. Jesus está transformando vidas de pessoas que para a sociedade não têm valor algum. Jesus olha para essas pessoas, Jesus as vê, Jesus enxerga, Jesus alcança, Jesus transforma. Vamos olhar então para essa demonstração de graça, para esse escândalo que é a graça de Deus sobre a vida de pecadores, de pessoas que não merecem o seu olhar, a sua atenção, mas que são graciosamente alcançadas por Cristo. O texto começa considerando a história anterior, né? Jesus entretanto. Como assim Jesus entretanto? O que quer dizer isso? Olha para o final do capítulo 7. Quando os líderes não conseguiram prender Jesus, né, eles foram embora, cada um foi para sua casa. E nesse momento aqui, o que é que Jesus fez? Nesse momento, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, mas de madrugada ele voltou novamente para o templo. O texto não diz o que Jesus foi fazer no Monte das Oliveiras, mas vemos por outros relatos que sempre que Jesus vai para o monte, ele vai para orar, para tirar um tempo de relacionamento com o Pai. De madrugada ele volta para o templo. O que Jesus tinha ido fazer no templo da primeira vez? Tinha ido ensinar. Subiu em secreto, não subiu com seus irmãos, não foi para ser destaque na festa, foi para o templo ensinar. E depois de ser perseguido pelos guardas e não conseguirem prendê-lo, Jesus vai para o Monte das Oliveiras. De madrugada, o que ele faz? Volta para o templo para ensinar. Todo o povo foi para o templo ouvir Jesus e Jesus, assentado, ensinava o povo. Embora tenha virado o dia, o autor faz questão de trazer para nós que aquela dinâmica continuava. Os fariseus, os sacerdotes queriam prender Jesus. Estavam inclusive brigando entre si quando Nicodemos fala, olha, temos que ouvi-lo primeiro. Eles não queriam ouvir, eles queriam prender Jesus. E nesse desejo de prender, de achar um motivo para prender, um jeito de prender Jesus, eles têm um plano, uma estratégia. Qual é a estratégia? Esses escribas e fariseus trouxeram para Jesus uma mulher que foi surpreendida em adultério. Imagine a cena, eles tramando como prender Jesus, como acabar com Jesus, como colocar Jesus em maus lençóis, como diríamos. E surge então uma mulher que foi apanhada no adultério flagrante. Em nenhum momento, nem a mulher, nem ninguém contesta o adultério. Embora não tenham apresentado o homem que estava com ela, o que deveria ter acontecido, ninguém diz que é mentira ou que é armação, nem ela mesma diz. Quando esses líderes então têm em sua mão essa mulher, eles bolam uma estratégia que parece perfeita para prender Jesus. Perfeita por quê? Porque a lei de Moisés diz que se essa mulher foi apanhada em adultério, ela deve ser apedrejada. Só que os judeus estão debaixo do regime romano. E pelo regime romano, pela lei romana, eles não têm direito de executar pena de morte. Lembra que quando Jesus é de fato preso pelo Sinédrio, o Sinédrio não pode crucificá-lo. O Sinédrio leva Jesus para as autoridades romanas, porque as autoridades romanas é que podem executar pena de morte. Então agora esses líderes estão colocando Jesus numa situação que eles julgam sem saída. Olha por quê. Eles pegam essa mulher, fazem ela ficar de pé no meio de todos e eles não perguntam nada para Jesus, eles dizem, eles contam a lei. A mulher foi apanhada em flagrante adultério e a lei nos manda que apedrejemos essa mulher, porque as mulheres que são apanhadas em adultério devem ser apedrejadas.
Então, o que é que o Senhor diz? O que é que você diz? Por que é uma pegadinha? Porque se Jesus fala apedreja a mulher, cumpra a lei, Jesus tem um problema com o Império Romano, porque ele está executando uma pena de morte e não tem autorização para isso. Se Jesus fala não apedreja porque não podemos, então Jesus está quebrando a lei de Moisés. De qualquer forma, eles entendem que acharam aqui uma forma de acusar Jesus. Acharam aqui um motivo para prender Jesus. Eles imaginam que ao final dessa história, Jesus terá infringido uma lei ou outra. A prova disso é o que diz o versículo 6. Eles estavam tentando Jesus, o que eles queriam ter de que acusar Jesus. Mas Jesus não responde, ele se inclina e fica escrevendo na terra com o dedo. Parece que Jesus já está dizendo aqui, olha, vocês não merecem nem resposta, né? Vocês estão olhando para a coisa errada, vocês não estão preocupados com a pessoa, vocês não estão preocupados com a lei, vocês não estão preocupados com a justiça, vocês não estão preocupados com a vontade de Deus, vocês só querem acusar essa mulher, vocês só querem uma desculpa para fazer a vontade de vocês, vocês só querem me pegar, vocês só querem uma desculpa para atingir o objetivo de vocês, vocês estão incomodados com a verdade de Deus. Lembra que Jesus diz para os seus irmãos, quando querem que Jesus vá à festa, Jesus diz, eu revelo as obras más do mundo, por isso o mundo me persegue. E aqui temos pessoas malignas, pessoas perseguindo Jesus, porque a verdade de Jesus as confronta, as incomoda. Mas eles têm tanta certeza, tanta convicção, né, que eles pegaram Jesus, que eles insistem na pergunta, até que Jesus então se levanta e diz, aquele de vocês que não tiver pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Jesus é aquele que poderia tirar pedra. Jesus é aquele que não tem pecado. E ele cria uma regra simples, ele cria uma determinação, atirem pedra. Só que o primeiro deve ser melhor que ela. O primeiro deve ser aquele que não tem pecado. E aí vem um problema sério para nós. Quem não tem pecado? Quem é que pode apontar o dedo e se dizer melhor que o outro? Quem é limpo? Quem é puro? Quem de nós não tem pecado? Nós somos falsos, somos hipócritas, nós somos mentirosos. Nós somos prontos em acusar pessoas, nós nos julgamos melhores. Às vezes nem nos julgamos, mas somos tão falsos que nos apresentamos como melhores, como pessoas dignas, honráveis, boas. Às vezes, por ocuparmos cargos, posições, nos apresentamos como pessoas melhores, mais santas, mais poderosas, mais dignas. Mas quem é de nós que pode ser o primeiro a atirar pedra em alguém? Perceba como Jesus está nos tirando da posição de juízes. Jesus está nos tirando da posição de julgadores e nos mostrando que nós não somos dignos de julgar, não somos dignos de acusar. Nós não somos melhores do que os nossos irmãos e irmãs falhos, pecadores. Não somos melhores do que aquelas pessoas que são apanhadas em seus crimes. Nós não somos salvos porque somos melhores. Nós não somos salvos porque somos perfeitos. Nós não ocupamos cargos e posições porque somos mais santos. Eu não sou pastor porque sou mais santo do que uma pessoa que está fora da igreja. Alguém que canta, toca, que é diácono, que é presbítero, ele não tem essa posição porque ele é melhor do que outras pessoas. Nós somos pessoas falhas, imperfeitas, pessoas que merecem um inferno, mas pessoas que foram alcançadas pela graça de quem é bom, foram alcançados pela graça de quem é bom, de quem é santo, de quem é perfeito. Ele sim, o nosso Salvador, Jesus, é bom, santo, perfeito e Ele é amoroso, Ele nos alcança com graça, Ele é gracioso. A graça de Jesus é derramada sobre pessoas que não merecem, por isso que se chama graça. Você já pensou que se você merecesse salvação, Jesus te pagaria como paga-se alguém que fez um trabalho e merece ser pago? Então você fez uma coisa, você merece, é direito seu, você recebe o pagamento. Agora, se você não fez,
se você não merece e aquele pagamento vem para você, você foi agraciado. Você recebeu de graça o que você não merecia. Você recebeu um favor que você não merecia. E Jesus nos salva por graça. Jesus olha para nós por graça. Jesus nos tira da punição que merecíamos por graça. Depois de apresentar a receita da graça, Jesus continua inclinado e escrevendo no chão. E deixa que essa palavra trabalhe no ouvido, dos acusadores. Quando eles ouvem essa resposta, eles são acusados pela própria consciência. Então essas pessoas foram retirando-se um por um, a começar dos mais velhos até os últimos. Quando fala aqui que os mais velhos foram saindo primeiro, eu fico pensando que de repente aqueles mais novos, mais afoitos, estavam tão decididos a prender Jesus, matar Jesus, que eles nem ouvem direito o que Jesus fala. Mas aqueles mais velhos vão pensando e chegam à conclusão de que eles não podem atirar pedras, eles são tão falhos quanto aquela mulher. Então eles vão saindo. Imagine só um fariseu mais jovem, ao ver aquele mais velho saindo, deixando a pedra, jogando a pedra de lado e saindo, ele começa a pensar, por que é que ele não atacou a pedra? E talvez isso faça com que ele olhe para si mesmo e fale, eu também não posso tacar a pedra. O certo é que ninguém consegue jogar uma pedra ao olhar para si mesmo. Ninguém consegue acusar outra pessoa ao olhar para si mesmo. Nós somos todos falhos, pecadores. E como é interessante ver que o caminho de enxergar a graça de Deus passa por enxergar a desgraça da nossa vida. Quando olhamos para as nossas falhas, para os nossos pecados, reconhecemos que não temos condição de nos salvarmos, então olhamos para a graça de Deus. E esse é o caminho que a Bíblia diz que o Espírito Santo opera em nós. O Espírito Santo age em nós, nos convencendo justamente do pecado. E quando somos convencidos do nosso pecado, quando estamos nessa situação de olharmos para nós e reconhecemos que não somos melhores, então reconhecemos a graça de Deus sobre as nossas vidas, reconhecemos que embora não possamos aplicar juízo a ninguém, embora não sejamos suficientes para enfrentar o juízo de Deus, Jesus Cristo enfrentou o juízo em nosso lugar e nos salva de graça e por sua graça. Jesus fica então no meio, apenas ele e a mulher. Jesus estava rodeado por muitas pessoas que estavam ouvindo seus ensinamentos. Chega o grupo dos fariseus, dos escribas, com a mulher, acusando a mulher. A mulher fica em pé no meio deles e é acusada. Jesus se levanta, fala, Jesus inclina e volta a escrever. E como os escribas e fariseus ficaram pensando na fala de Jesus e olhando para si mesmos, eles são obrigados a deixar o centro. Como fica o cenário, então? As pessoas ao redor e no centro agora, não mais os acusadores, só a mulher. Jesus olha e vê ninguém mais além da mulher. Então Jesus fala, apresenta a sua graça para ela e diz: onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou, ela responde para Jesus. Ninguém, Senhor, ninguém me condenou. Jesus diz para ela, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Você já se imaginou nessa história? Se eu me imaginasse nessa história, a minha tentação é me imaginar como um dos fariseus, um líder religioso, não é? E parece que é um bom lugar. O líder religioso é aquele que olha para o povo, que fala da lei do Senhor e que corrige o povo. Quando acha alguém em flagrante, num erro, traz para julgamento. Talvez você pense assim, líder religioso não, eu sou um do povo, o povo que estava ouvindo Jesus, afinal de contas eu sou interessado em ouvir os ensinamentos de Jesus, em conhecer sua palavra. Embora seja difícil assumir, às vezes queremos até estar na posição de Jesus, na posição daquele que vai ter a palavra final e que vai dizer esse é culpado, esse é inocente. Eu não sei se você se imagina então como alguém do povo, como um líder religioso ou como Jesus, aquele que tem o direito de falar quem é culpado, quem é inocente. Mas eu sei que eu e você não queremos nos imaginar no lugar da mulher. Nunca queremos estar nessa posição tão vulnerável, nessa posição tão frágil, na posição de alguém que merece de fato ser condenado e punido. Nessa posição nós não queremos estar. Mas olhe bem para essa história e você vai perceber que o nosso lugar é justamente o lugar dessa mulher.
Nós não somos quem tem o direito de dizer quem está certo e quem está errado. Nós não somos chamados para ser aquele povo distante que ora segue e ora abandona. E não somos chamados também para sermos acusadores. Existe um papel de acusador na Bíblia e esse papel não é meu e não é seu. Existe um papel de juiz na Bíblia, esse papel não é meu e não é seu. E você nem tampouco foi chamado para ser apenas um espectador na história da salvação, na história da redenção que Jesus está promovendo. Pois é, eu e você somos pessoas falhas, apanhadas no pecado flagrante. Basta você consultar a sua consciência, basta eu consultar a minha consciência. Quanto flagrante não há de falha, de erro, de pecado. Eu sou falho e mereço a morte, mereço a condenação, não mereço salvação. E essa história, inserida naquela história maior, onde ninguém consegue entender qual é o propósito de Jesus, o que é que ele está dizendo, nessa história, Jesus demonstra que está olhando para pessoas que merecem ser condenadas e está alcançando essas pessoas com sua graça, está tirando a condenação, está trazendo vida, aonde a certeza de morte, Jesus traz vida. Jesus é o único dessa história que olha para a mulher. As pessoas que lidaram com ela anteriormente não olharam para ela, não se preocuparam com ela, se acharam melhores que ela, se acharam no direito de julgá-la. Jesus não vê naquela pessoa um número, Jesus não vê naquela pessoa a lei, Jesus não vê naquela pessoa uma chance de quebrar uma estratégia, ou de se dar bem, ou de se promover. Jesus olha para ela e enxerga a pessoa, e Jesus alcança com graça a pessoa que merecia punição. Aquilo que Jesus faz com aquela mulher é o que Jesus faz comigo e com você hoje. Talvez essa história tenha te chamado a atenção justamente para o fato de que você não pode atacar pedras, sendo que você também é pecador. Mas eu quero que você abra uma outra porta, entre mais fundo e se enxergue como pecador, mas como pecador alcançado por Deus, como pecador que tem Jesus diante de si, Jesus como a barreira que o protege, como a barreira que o salva. Quando ele está para ser apedrejado, punido, Jesus o salva, apresentando sua graça, apresentando sua misericórdia. Enxergue-se como um alvo da graça de Deus. Deus está alcançando a minha vida, a sua vida com graça. E quando Ele nos alcança com graça, Ele nos transforma. Ele é aquele que preserva a vida do pecador, mas diz: ei, pecador, não seja mais pecador, não ande mais assim, vá e não peque mais. Eu espero que essa história, esse texto colocado aqui para minha edificação, para sua edificação, ajude eu e você a nos enxergarmos como pessoas alcançadas por Deus, alcançadas pela graça de Deus, e que a certeza de que Deus nos alcançou transforme a nossa vida a ponto de andarmos como filhos e filhas de Deus. Que Deus nos ajude a enxergarmos como somos alcançados por graça, a irmos e a não pecarmos mais. Que Deus te abençoe, que Deus se mostre a você, que você veja a graça de Deus, que você entenda que você é sim pecador, mas que você possa andar como filho e como filha de Deus, para a honra e para a glória de Deus, para demonstrar não a minha força, a sua força, mas a graça de Deus sobre a nossa vida, que nos alcança, nos perdoa e nos transforma. Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo estudo, se Deus quiser. Um grande abraço.